Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal Vem Dividendo, eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós vamos refazer um vídeo que eu fiz aqui no canal falando quanto que eu recebia de dividendo do meu fundo mais antigo, do fundo mais antigo que eu tinha em carteira, que era o ABCP. E muitas pessoas pediram para atualizar já. Por quê? Porque o ABCP saiu da minha carteira e eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, então o pessoal falou, pô Rodrigo, então refaz esse vídeo aqui, refaz esse vídeo com o segundo fundo mais antigo, com o outro fundo que você tem. E o outro fundo que eu tenho, né, o segundo fundo que eu comprei, que foi em 2011, é o KNRI. Então hoje eu quero bater um papo sobre ele, se eu continuo comprando, o que eu vejo desse fundo, se esse fundo tem futuro, se eu penso em vender. Nós vamos bater um papo sobre ele hoje. Lembrando para você que se você comentar aqui embaixo, quanto mais você comentar aqui embaixo nesse vídeo, você vai concorrer a daqui uma semana um sorteio de um brinde, de um presente aqui do canal que eu vou mandar para você. Então fica ligado aqui. Hoje no final desse vídeo eu também já vou divulgar quem foi o ganhador da semana passada. Então fica ligado e comenta aqui embaixo se você tem KNRI, se você gosta, se você não gosta, se você não compra, se você tem vendido. Deixa aqui embaixo, se inscreve e já deixa o seu like para ajudar a gente a crescer, beleza? Falando um pouquinho sobre alguns dados do KNRI para você entender. O KNRI é um dos fundos mais antigos que nós temos aqui na nossa bolsa e para algumas pessoas ele é um fundo bundão. As pessoas falam que ele é um fundo bundão. Talvez eu não poderia nem estar falando isso aqui, mas é o que as pessoas pensam, é o que algumas pessoas falam sobre o KNRI. Hoje eu vou vir aqui, não preciso proteger, não preciso vir a favor dele, porque o tempo dele já prova que isso não é uma verdade, a quantidade de investidores que ele tem prova que isso não é uma verdade, mas eu quero trazer alguns pontos importantes. Alguns dados então. O KNRI hoje tem mais de 222 mil cotistas, ele é o maior fundo dentro do IFIX, dentro do índice de fundos imobiliários da nossa bolsa, com mais de 5% do IFIX está dentro do KNRI. Ele é um fundo com patrimônio de 3,6 bilhões, então é um fundo gigante, tá? Dentro desses 3,6 bilhões, ele tem aí 19 imóveis divididos em 3 estados diferentes, com 75 contratos de locação, mais de 50 inquilinos, tá? E diversificado entre contratos típicos e atípicos. Então só essa primeira parte, falando um pouco sobre diversificação, a gente já vê que ele tem uma atratividade que poucos fundos têm. O KNRI é um fundo diversificado em todas as frentes, tanto em localização, quanto em tipo de contrato, quanto em imóvel também, porque dentro desses 19 imóveis, ele é subdividido entre logísticos e lajes comerciais. Então ele é um híbrido muito bem dividido, muito bem diversificado em região, em contrato, em inquilinos, Então ele tem 19 imóveis, mas tem mais de 50 empresas fazendo mais de 75 contratos com o fundo. Então ele é um fundo muito grande, um fundo gigante, um fundo que tem aí um tamanho enorme. Realmente dentro da nossa bolsa ele é um dos maiores, eu não preciso ficar provando isso para você, porque as informações dizem que isso é uma verdade. E aí nós entramos em alguns pontos importantes, algumas coisas que são faladas sobre o KNRI e eu quero tocar nesses detalhes aqui também. O KNRI, muita gente fala em alguns vídeos aqui no YouTube mesmo, que eu já assisti as pessoas falando, é um fundo ruim porque paga uma alta taxa de administração e de gestão para a empresa, para a gestora, para a Quineia, para a Quineia/Itaú. Primeiro, ele é um fundo enorme, ele é um fundo com 3,6 bilhões de patrimônio. É natural que ele vá pagar uma taxa maior, porque essa taxa vai em cima do patrimônio. Isso é natural, é um fundo grande, quanto maior é, mais taxa ele paga. Eu não entendo qual o problema a galera tem com essas taxas, porque quanto eu estou ganhando enquanto o fundo que eu tenho está entregando resultado, está colocando dinheiro no meu bolso, é natural que a gestora ganhe também, até porque a gestora vai ter custos maiores enquanto mais o fundo cresce. Quanto maior o fundo é, mais a gestora, a administradora vai ter que gastar para manter aquele fundo rodando da forma que ele é. E o KNRI tem uma peculiaridade, porque os imóveis que eles têm nunca são imóveis sucateados, ou seja, eles sempre fazem ali retrofit, eles sempre fazem a manutenção dos seus imóveis, mantendo o seu patrimônio com uma qualidade acima do que outros fundos. Por ele ter uma liberdade um pouco maior, conseguir fazer algumas coisas que outros fundos não fazem, naturalmente ele tem esse lado a mais, esse lado positivo, fazendo com que ele tenha uma liberdade grande de fazer retrofit, de fazer manutenção nos seus próprios imóveis, fazendo com que esses imóveis não venham a cair do desuso ou que as empresas não queiram mais porque estão velhos ou coisas do tipo. Uma outra coisa que o pessoal também fala aqui dentro
do YouTube é que os dividendos do KNRI não pagam a inflação. Bom, o que essas pessoas fazem? Elas vão em sites como o Clube FI, Funds Explorer, vejam e olham lá os dividendos, e os dividendos estão sempre em linha, ou estão caindo, ou estão oscilando de qualquer forma. Bom, a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: esses fundos são fundos ativos, eles podem comprar, vender imóveis. Uma outra coisa, nós acabamos de falar que eles têm uma diversidade também de contratos atípicos, contratos típicos. Então não adianta você querer olhar para o gráfico de dividendos e ver ele bonitinho, certinho para cima, igual um fundo mono, igual um fundo que tem um ativo só. É natural que em algum momento um imóvel vai ficar vago, o outro não. É natural que em alguns momentos a vacância em um certo imóvel vai ser maior que outros, e isso vai fazer com que aquele fundo que é muito grande tenha um rendimento entregue de forma não linear, né? Não só crescente. Sempre todas as salas com contrato, não é assim que funciona. Quanto maior o fundo, mais isso fica difícil de ver. E quando a gente olha, né, uma comparação do quanto a inflação cresceu e do quanto o KNRI entregou nos últimos 10 anos, a gente vê que isso cai por terra, né? Olhar o gráfico fica difícil de você analisar. Mas de 2010 a 2020, o IPCA, a inflação no Brasil, subiu aproximadamente 60%. O KNRI, nesse mesmo período, entregou 150% de valorização, entre valorização de patrimônio e entre entrega de dividendo, né? Então, assim, a gente vê que isso cai por terra. A inflação foi quase 3 vezes menor do que o KNRI foi nesse mesmo período de 10 anos. Então, ele entrega. Naturalmente que devido aos contratos típicos e atípicos, você não vai sentir nos dividendos, né, mensalmente, esse crescimento. Por quê? Como eu falei, num mês o imóvel vai estar vago, no outro mês não. Então isso é natural que aconteça. O mercado imobiliário, no geral, nos últimos 10 anos, também não foi bom. Então muitos contratos foram renovados no mesmo valor. Nós temos visto, por exemplo, já postei em alguns outros vídeos aqui, o HGPO. O HGPO que ficou lá durante anos cobrando um aluguel de R$100 o metro quadrado, agora está indo para 200. Por quê? Porque o mercado tem reaquecido de novo depois desses anos aí. A galera que vai lá e fala que o KNRI não é bom, acaba sempre se espelhando no dividend yield. Hoje o dividend yield do KNRI é de aproximadamente 5%. Porém, dividend yield é preço de cota por dividendo. E o que acontece? Como ele é um fundo muito seguro, o pessoal acaba comprando muito ele, né? E isso joga o dividend yield para baixo. Então a galera aceita pagar 150, 160, 170, fazendo com que o dividend yield caia. O dividendo em si, o valor de dividendo entregue, acaba acompanhando sempre uma tendência lógica. Agora, o dividend yield ele naturalmente vai oscilar porque o preço da cota oscila. E o que é natural que você faça, é saudável que você faça. Ah, não vou ter KNRI porque ele paga muito pouco. Beleza, mas o risco do KNRI é muito baixo. Então, o que é a lógica de se fazer? A lógica de você fazer é ter KNRI junto com outros fundos para que o KNRI seja a base da sua carteira, seja ali o zagueiro da sua carteira, que vai aguentar o tranco em momentos de crise, né? Nós passamos por março, abril, e o KNRI não sentiu quase nada, né, dessa crise. Enquanto outros fundos penaram, o KNRI passou tranquilo, entregando a mesma média de dividendo que ele vinha entregando nos últimos anos. Claro que sentiu, mas não igual aos outros fundos. E agora falando um pouquinho sobre a minha vida com o KNRI, foi o segundo fundo que eu comprei. Comprei o KNRI em 2011. Naquela época eu já empreendia, eu já tinha negócios, então eu aportava um pouco mais. A minha média, né, de aportes foi maior do que a média de aportes que eu tinha do ABCP. A média de aportes, mais ou menos, como eu já falei no outro vídeo, eu não tenho como precisar isso, mas olhando pelas compras que eu fiz, nas notas de corretagem aqui que eu consegui encontrar, as médias de compra do KNRI foram de aproximadamente 3 a 4 mil reais. Como eu falei, eu comprei ele 3 anos depois de começar, eu já estava empreendendo, então eu já estava investindo pesado nesse fundo. Comprei bastante lá, ele ainda custava R$1.000 e poucos na época, então eu comprava bastante lá, 2, 3 cotas por mês quando eu conseguia, porque eu fiquei um bom tempo comprando só o KNRI, tá? Então nesse valor não dá pra gente precisar exatamente disso aí. Hoje o KNRI me paga aproximadamente mensal, né, R$ 2.275. Isso é o total para 3.500 cotas, que é a quantidade de cotas que eu tenho do KNRI em carteira, tá? O KNRI hoje dentro da minha carteira é uma parte grande, é um fundo que eu tenho uma participação legal junto com o FIB, junto com o HGLG, que são fundos que eu trouxe desde lá de trás. Fundos que eu gosto muito e fundos que quando entram dentro do preço teto, para quem sabe, né, eu tenho lá uma planilha de preço teto que coloca o preço para mim
preço máximo para mim pagar. E o KNRI, quando dá o preço, eu realmente entro, porque é um fundo que eu gosto bastante e continuo comprando. Porém, como eu falei, graças ao dividend yield alto, graças ao mercado pagar muito caro por ele naturalmente, dentro da minha visão, eu acabo comprando poucas vezes, tá? Então, desde alguns anos atrás, eu compro o KNRI, sei lá, no máximo uma vez por ano, porque realmente não dá entrada. Lá em março eu consegui comprar um pouco, mas foi pouquíssimo, né? E depois disso eu parei, não comprei mais exatamente porque o preço para mim nesse patamar hoje não faz tanto sentido, existem outros fundos imobiliários. Uma outra coisa que o pessoal geralmente também fala é sobre as emissões dentro do Itaú, né? O lado bom das emissões dentro do Itaú é que elas acontecem de forma muito rápido e que também o Itaú, a Quineia, eles colocam deles na reta. Então isso é bom, porque eles vão emitir, vão alocar muito rápido, sabendo que os clientes direto do Itaú vão estar colocando dinheiro lá e vão estar esperando o retorno daqui. Então são emissões que acontecem de forma barata e rápida, tá? Então comparado com outros fundos aí que cobram 5% de taxa, o Itaú cobra 1% de taxa e faz isso de forma muito rápido, sem depreciar o patrimônio. Então sempre na risca ou do patrimônio ou para cima, é sempre isso que eles fazem, é sempre essa escolha. Eu gosto, é um fundo que eu curto, é um fundo que eu continuo comprando. Se tivesse mais preço eu continuaria comprando mais, porque é um fundo muito tranquilo, muito seguro para você ter em carteira, combinado com outros com dividendos maiores também vai te dar uma tranquilidade e um dividendo maior geral na carteira, fechou? Se você gosta do KNRI, se você não gosta, deixa nos comentários para mim os seus motivos que eu quero saber, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, é importante para mim saber se você gosta ou não desse fundo imobiliário, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração e te vejo nos próximos vídeos, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar, é isso, a gente vê nos próximos vídeos, um abração e até mais.